Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Então no versículo 11 diz assim, a palavra de Deus. A esse respeito, a respeito do que, gente? A respeito dos cristãos hebreus que não tinham progredido. Um minutinho só. Veja que a vida é assim. A vida é assim. Uns progridem e outros não progridem. Infelizmente a vida é assim. Mas por quê? Por que, Bispo França? A igreja não é a mesma? É. O Deus não é o mesmo? É. A palavra não é a mesma? É. As orações não são feitas para todos? É isso mesmo. Por que então que uns mudam, uns progridem, outros não? É isso que você vai entender. A Bíblia diz que a esse respeito, ou seja, a respeito ou acerca das pessoas que não progridem, que não vão para frente. Então o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, a esse respeito temos muitas coisas que dizer. Ou seja, é muita coisa para falar, né? E difíceis de explicar. Aí diz assim: porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Preste muita atenção nessa passagem, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está dizendo que acerca das pessoas que não progridem, ele tem muita coisa para explicar, mas é difícil de explicar. Ele tem muita coisa que dizer, mas é difícil de explicar. Por que é difícil? Existe alguma coisa difícil para Deus, igreja? Existe alguma coisa difícil para Deus? Eu me lembro quando os anjos falaram a Abraão: olha, daqui 1 ano Sara dará à luz a um filho. Aí Sara riu. Quando Sara riu, os anjos olharam para Abraão e falaram: Abraão, por que Sara está rindo? Os anjos não entenderam. Os anjos disseram: Abraão, por que Sara está rindo? Aí os anjos falaram para Abraão: porventura existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Para Deus? Não existe nada difícil para Deus, gente. Ele criou os céus e a terra. Ele fez a vida do ser humano. Você já parou para analisar os seus olhos? Já parou? Não? Você sabia que quando nós olhamos, se eu estiver errado, me corrija aí, quem sabe mais que eu. Quando você olha para alguma coisa, na verdade, você olha de ponta cabeça. Aí a imagem, em frações de milésimos de segundo, vai para o teu cérebro. O teu cérebro conserta a imagem e você passa a enxergar a imagem certa, como se estivesse de pé. Quem já viu esse estudo já? Quer dizer, os olhos conectados ao cérebro é perfeito. Perfeito. Cada neurônio, cada parte do cérebro, cada vasinho, o sangue, as células vivas. Gente, tudo foi feito. O dente, as unhas, tudo no ser humano foi feito. A fecundação do ser humano.
o sêmen vai lá no óvulo nossa, a fecundação é a coisa mais maravilhosa que existe. Quer dizer, olha o que Deus criou. Deus tem o poder para tudo. Então não há nada difícil para Deus, mas o Espírito Santo está dizendo que é difícil explicar por que um cristão não progride. Gente, Deus, Ele não vê dificuldade em criar um ser humano, em fazer os céus e a terra. Mas Deus, Ele está vendo dificuldade em explicar para alguém por que a vida dela não progride, por que a vida dela não vai para frente. Tudo para Deus é fácil. Mas Deus está dizendo, explicar para uma pessoa que não progride o porquê que ela não progride é difícil. Por quê? Porque ela se tornou tardia em ouvir. Quer dizer, a pessoa não dá ouvido. A pessoa, ela escuta, entra por um, sai pelo outro. Deus mostra para a pessoa como que ela tem que viver, assim, 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 e ela faz assado e assado e assado. Deus, Ele diz para a pessoa, larga isso, e a pessoa continua com aquilo. Deus, Ele diz, perdoa, e a pessoa continua com mágoa. Deus diz não minta, e a pessoa às vezes continua mentindo. Deus, Ele fala na igreja, abre a Bíblia em casa, leia a Bíblia em casa, ore, jejue, ouça louvores, se envolva com as coisas de Deus. E a pessoa não se envolve com as coisas de Deus. Fora da igreja, não busca o Espírito Santo fora da igreja. Não abre um jejum durante a semana. Um jejum na semana ela não faz. Que jejum, Bis França? De se separar, reservar 3, 4 horas, trancado no lugar, ou sozinho, isolado, só para buscar Deus, falar com Deus e se envolver com as coisas de Deus. É o jejum, é se afastar, se separar das coisas dessa terra, desse mundo, e se envolver só com as coisas espirituais durante algumas horas. A pessoa não faz isso. Quer dizer, aí Deus fala, é difícil, porque Deus está dizendo o seguinte, eu já usei o França, eu já usei o Márcio, eu já usei o José Silva, eu já usei o Flávio de Deus, eu já usei o Leildo, eu já usei o Washington, eu já usei o próprio apóstolo Valdemiro, eu já usei tantos bispos, tantos pastores, o pastor Daniel, pastor Anderson, pastor Fabrício. Deus está dizendo, eu já usei tantos para mostrar para a pessoa que ela tem que largar isso, que ela tem que andar assim, 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 que a vida dela vai mudar, mas a pessoa faz só do jeito dela, vive do jeito dela. Aí Deus está dizendo, é difícil eu explicar para ela por que ela não mudou de vida, por que ela não progride, por que ela não vai para frente, por que a vida cristã dela está amarrada. É difícil de explicar porque eu vou usar o França e a pessoa vai escutar por um ouvido e vai sair pelo outro como tem feito. Eu vou usar o França e ela vai escutar a reunião na igreja através do França e Deus falando e ela vai até gostar. Mas quando ela sair da igreja, que ela for para o trabalho, que ela tiver problemas dentro de casa, com o vizinho, ela vai fazer do jeito dela. Então é difícil. Deus está dizendo, é difícil, porque eu vou falar, a pessoa vai escutar, mas não vai dar ouvido. Escutar, quem está me escutando? Levanta as mãos. Todo mundo. Agora, dar ouvido é outra coisa. Dar ouvido é praticar o que você escutou. Então, Deus está dizendo o seguinte, é difícil de explicar o porquê que uma pessoa não progride, porque ela escuta, mas não dá ouvido, ela é tardia em ouvir, ela demora para ouvir. Aí a vida dela fica amarrada. Talvez você foi para a igreja cristã e a tua vida começou a mudar. Aí a tua vida parou.
Hoje você diz, Bispo França, eu tive uma mudança muito grande na minha vida. A minha vida mudou. Quando eu conheci Jesus, eu me libertei. Mudou muita coisa em mim, só que parece que a minha vida agora está amarrada. Parece que minha vida estacionou. Ela não vai mais para frente. É porque o maior inimigo do cristão, na verdade, não é o diabo, porque o diabo já está derrotado. Nós já temos o poder e a autoridade para pisar em cobras e escorpiões. O diabo, você nem tem que se preocupar com o cão. Você tem que se preocupar com o tempo. Porque o maior inimigo do cristão não tem sido o diabo, tem sido o tempo. Vai passando o tempo, a pessoa às vezes já acha que está salva, já acha que sabe de tudo, já acha, não, eu já sou de Deus, e a pessoa vai parando de praticar, vai voltando a velhos hábitos, a costumes antigos. Quer dizer, ela tinha parado de mentir, aí sem ela perceber, ela começa a mentirinha de novo, começa a mentir aos poucos. Ela tinha largado a bebida sem perceber, dá um golinho de vez em quando já na cerveja. Ela tinha parado de falar palavrões sem perceber, escapa um palavrãozinhozinho assim de vez em quando. Quer dizer, aos poucos o tempo vai fazendo a pessoa voltar a velhos hábitos. A pessoa vai parando de praticar. Você acredita que tem pessoas na igreja que o pastor às vezes prega e está lendo a Bíblia e a pessoa às vezes está discordando do pastor? Você acredita que existe pessoa assim? Tem pessoas na igreja que ouvem a pregação, o pastor explica e a pessoa olha e fala, não concordo com o pastor não. Quer dizer, Deus está falando para ela, faz de um jeito, ela já está dizendo, eu não concordo, não vou fazer do jeito que o pastor está lendo na Bíblia. Por outras palavras, eu vou fazer do meu jeito. Aí como que vai progredir uma pessoa dessa? Agora você entende por que tem várias pessoas na igreja e umas progridem e outras não progridem. Para você poder entender melhor, com o mesmo sentido, abra a Bíblia. Vamos ler o versículo 12. Daqui a pouco a gente vai em Salmo. Versículo 12, que é muito bacana essa parte aqui. Versículo 12 diz assim: pois com efeito, quando devia ser o quê, gente? Devia ser o quê? Deus está dizendo, já era para ser mestre. O mestre faz o quê? Ensina, né? Ou seja, já era para ela estar ensinando outras pessoas como mudar de vida. Então, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Vamos parar por aí. Já era para ser o quê, gente? Mas ainda tem necessidade de que alguém ensine ela de novo. Quer dizer, está aprendendo a mesma coisa. Eu me recordo, antes de vir aqui para o Ceará, eu fui fazer uma visita na igreja que eu comecei, num outro ministério. Quando eu cheguei lá naquela igreja, em outro ministério que eu comecei, há 16 anos atrás, durante um período de 2 anos ali, teve vários jovens que começaram comigo, obreiros, tal. E eu não encontrei todos eles lá, né, uma parte, mas eu perguntei o fulano, e o ciclano, e o beltrano. Aí os obreiros começaram a falar, ele é obreiro aqui. Mas e o fulano? Não, o fulano está aí na igreja, está firme. Mas e aí, como é que ele está? Está casado? Está pregando? Como é que ele está? Não, ele está namorando, tal. Eu fiquei pensando, cara, já passou 16 anos. Eu já casei, já tive filho, virei pastor de igreja, virei pastor regional, virei bispo regional, bispo estadual, e o cara ainda continua na igreja, solteiro, namorando solteiro, né, não casou, e não consegue mudar, não consegue progredir, não consegue crescer na vida.
Eu fiquei pensando, como é que pode? Não. Aí eu perguntei da vida de outro, de um tal de Edson. Aí esse aí eu consegui o contato dele. Aí daqui a pouco e aí Edson, como é que tá? Esse rapaz tinha depressão há 16 anos atrás, gente. Ele tinha depressão há 16 anos atrás. Eu falo para você, diante do Espírito Santo, 16 anos depois eu pergunto para ele no computador lá, no bate-papo. E aí Edson, como é que você tá, Edson? Ele eu tô com aquele probleminha ainda. Eu qual? Ele eu tenho depressão, um pouco de síndrome do pânico. Eu falei, Edson, já passou 16 anos, cara. Pelo amor de Deus. Você ainda não venceu esse problema. Outro, Fabinho. E aí, Fábio, como é que tá? Do mesmo jeito. Mesmo problema. Aí eu fiquei pensando, passaram 16 anos, eles estão na igreja, não saíram da igreja, mas não progride. Por que que eu progredi e por que que eles não progridem? Porque eu resolvi obedecer, dar ouvido à voz de Deus. Aí eu virei mestre. O que que o mestre faz? Ensina. E eles? A Bíblia está dizendo, já era para ser mestre, mas eles ainda têm necessidade de aprender de novo. Quer dizer, nesses 16 anos, quantas pregações eles já não ouviram? Várias. E eles têm que ouvir de novo as mesmas pregações sempre. Por quê? Porque eles não dão ouvido. Então eles têm que sempre ficar aprendendo a mesma coisa. Não evolui. Tem pessoas que não evoluem na vida. Não progride, não cresce. Não desenvolve a vida espiritual. Não desenvolve a salvação, porque a salvação é desenvolvida. Tem até uma palavra que diz o desenvolvimento da salvação. Não desenvolve a salvação, não desenvolve a vida espiritual, não desenvolve a vida sentimental, não desenvolve uma família, não desenvolve nada. Está estacionado. Aonde está o defeito? Está no pastor, está no bispo, está no apóstolo, está na igreja. Ah, vamos trocar de igreja. O problema não está na igreja. Pode trocar de igreja, pode trocar de pastor, pode sair bispo e vir outro bispo. Não adianta. O problema está na pessoa. Qual o problema? É que ela se tornou tardia em ouvir. Ela escuta, mas não dá ouvido. Ela escuta, mas ela não pratica. Ela vive do jeito dela, da maneira dela, faz do jeito dela. Aí Deus fala, já era para ser mestre, já era para estar ensinando, mas tem que aprender de novo. Sempre a mesma coisa. Sabe, a pessoa, exemplo, sabe que tem que falar de Jesus. Aonde ela vai tem que falar de Jesus. Nós temos um obreiro aqui na igreja que começou a chorar, não sei se ele está aqui, o Félix. Ele começou a chorar uns dias atrás, desesperado, falou, olha bispo, eu quero ser pastor. A minha vida é a obra agora. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque eu estava num lugar, olha ele ali, ó. Não é isso? Liga o microfone dele aí. Sim, senhor. Você estava no lugar, aí estava lá um pessoal aposentado, não é isso? Sim, senhor. Aí Deus falou que no teu coração. Para você ir lá e falar de Jesus para aquele homem, Isso. o Senhor. Eu estava num lugar, aí... Resumidamente, estava num lugar e Deus falou, vai falar ali, toma aquele microfone e vai falar de Jesus para aquela pessoa. Aquelas pessoas ali. Deus ordenou, vai lá, e ele sentiu um incômodo forte. Final das contas, o que você falou consigo mesmo? E eu me perguntei, Senhor, eu estou leigo, não... Fiquei me perguntando como falar para quem. Bom, se limitou, não falou. O que aconteceu num dia depois? No mesmo dia, só para frisar, no mesmo dia, como era uma comemoração, estava tirando várias fotos. E eu tirei a foto de uma pessoa que, exclusivamente, ela faleceu no outro dia. Um dia seguinte? Um dia seguinte. Mas você não falou de Jesus para ela? Não falei de Jesus para ela. Aí veio a dor. Por quê? Porque ele, como obreiro, como servo de Deus, sabe que deveria ter falado de Jesus, e Deus tocou no coração dele. É como se Deus estivesse falando para ele, olha, fala de mim, porque amanhã eu vou recolher a vida desse homem. Fala de mim para ele. E aí às vezes a pessoa fica tímida,
A pessoa não ouve a voz de Deus, não é sensível à voz do Espírito Santo, ela deixa de executar o que Deus pede, e aí amanhã é tarde demais. Amanhã é tarde demais. Você tem que falar de Jesus para todo mundo, vizinho, fila do banco, da mercearia, da quitanda, da padaria. Convida as pessoas para ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus. Talvez você está pensando, não, mas se a pessoa falar de crente, de igreja, de vida de crente, a pessoa vai me criticar. Deixa criticar. Às vezes você está pensando isso, quando você traz, você pensa que a pessoa vai se escandalizar, que vai ficar olhando feio para você, e a pessoa se converte, aceita Jesus, a vida dela muda. Só que o problema é que a pessoa se tornou tardia. As pessoas, né, em geral. Aí olha o que diz em Salmos capítulo 81. No meio da Bíblia, vamos lá. Salmos capítulo 81. No meio da Bíblia, gente. Eu ainda falei comigo, eu não vou demorar na reunião, mas não tem jeito. Salmos capítulo 81, versículo 11. Deus está dizendo o que no versículo 11? Se você tiver uma caneta para grifar, pode grifar, que essa palavra é fantástica. Versículo 11 está escrito: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Repetindo, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. O que Deus estava reclamando ali, gente? Que ele ordenava o povo a fazer algo, a andar de um jeito, ele falava com o povo dele, mas o povo dele não dava ouvido a ele. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Quer dizer, o meu povo não me atendeu. Eu falava, fala de mim para todo mundo. Eu falava para pagar o mal com o bem. Eu falava para dar o outro lado da face, para passar um zíper na boca e não bater boca com ninguém, não discutir com ninguém. Ainda que você esteja certo, abaixa a cabeça, passa o zíper na boca e não bata a boca, fique de boca fechada, ainda que você esteja certa. Isso é dar o outro lado da face. Mas tem gente que não aguenta, abre a boca, discute, bate boca, fere o coração de outras pessoas. Quer dizer, Deus ensina tanta coisa há tanto tempo, e tem gente que já está na igreja há tanto tempo, e ela faz do jeito dela. Aí Deus está dizendo, é difícil de explicar para uma pessoa dessa por que ela não progride. Porque eu vou explicar, ela supostamente vai entender, mas na hora do problema ela vai fazer do jeito dela. Já era para ser mestre, mas tem que aprender ainda as mesmas coisas. Aí no versículo 11, repetindo, e o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Aí Deus diz o que no versículo 12? Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, vai. Deus está dizendo, já que a pessoa não dá ouvido a mim, Deus está dizendo, então eu vou deixá-la, vou deixá-la para seguir o próprio coração. Gente, isso é mal. Olha para o Bispo França, é mal. Isso é mal. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Está lá em Jeremias 17. Jesus também fala sobre isso aí. Várias passagens da Bíblia diz. O coração é desesperadamente enganoso, corrupto. A pessoa que é guiada pelo coração vai quebrar a cara. Você não tem que ser guiado pelo seu coração, pelo seu sentimento.
Você tem que ser guiado por Deus, pela voz de Deus, pelo que Deus fala. Aí você faz, quer ver? Eu vou te mostrar que o seu coração é corrupto e enganoso. O teu coração já te enganou várias vezes. Quem você já confiou numa pessoa, o seu coração falou, olha, essa daí é sua amiga de verdade, e a pessoa lhe apunhalou pelas costas, lhe traiu, falou mal, a pessoa deixou a desejar. Levanta as mãos, quem já passou por... Olha lá, o teu coração fez você confiar. Você acreditou na pessoa, confiou. Você foi movido pelo seu coração. A pessoa chega com a cara de coitadinha. Oh, cunhada, eu estou passando tanto problema, me empresta o teu nome. Seja fiador, por favor, cunhada, eu não tenho onde morar. Aí chega o irmão, vai maninho, empresta aí o teu nome. Eu preciso de um fiador, eu não tenho onde morar, meu filho vai ficar na rua, minha família está... Aí você, movido pelo coração, poxa, eu tenho que emprestar o meu nome. E a Bíblia diz, trocentas palavras, trocentas passagens da Bíblia, a Bíblia diz, não seja fiador de ninguém. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E a pessoa está careca de ouvir falar. Aí ela foi lá movido pelo sentimento, não quis ser guiado pela voz de Deus, quis ser guiado pelo coração e emprestou o nome. Tome. Se lascou. Não quis ser guiado pela voz de Deus, quis ser guiado pelo coração. Se deu mal. Gente, a Bíblia diz: aquele que guarda a sua língua, livra sua alma da amargura. Aquele que guarda a sua língua, livra sua alma da amargura. É simples, está na Bíblia. Tiago, capítulo 4, se não me engano, diz lá que tem que refrear a língua. Várias passagens na Bíblia diz para guardar a língua. Falar pouco, Deus fez uma boca e dois ouvidos. Ouça mais, fale menos. Aí a pessoa quer falar e falar da vida dos outros. Aquele que guarda a sua língua, livra a sua alma da amargura. Aí a pessoa conhece a palavra, está cansada de ouvir. Aí a pessoa começa a fazer fofoca, se meteu em complicação, perdeu o trabalho, ficou queimado com o patrão, com a patroa, com os amigos do trabalho. Por quê? Porque fala demais. Fala da vida dos outros. Quer dizer, em vez de ser guiado pela voz de Deus, pela palavra de Deus, está sendo guiado pelo coração. O coração é corrupto e enganoso. Exemplo, a pessoa está namorando com uma pessoa que vive tudo errado. Exemplo, a garota está namorando com o rapaz bebe, fuma, não serve a Deus, o rapaz é mundano, carnal. A Bíblia diz, nenhuma comunhão da luz com as trevas. Nenhuma comunhão entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Aí está escrito, trocentas passagens na Bíblia, que nós não devemos andar com as trevas, que nós devemos nos afastar das trevas. Quer dizer, a pessoa sabe que tem que buscar uma pessoa da mesma fé que ela, só que ela está namorando com a pessoa, aí ela está deixando de ser guiado pela voz de Deus, e ela está sendo guiada pelo coração. Ai, ele fuma, ele bebe, ele fala palavrão, ele mente, ele faz tudo de errado, mas ele é tão bonzinho. Ele é uma boa pessoa. Mesmo o senhor não conhece. É um amor, ele tem um coração bom. Está deixando de ser guiado pela voz de Deus e está sendo guiado pelo coração. Casa. Casa. Daqui 10 anos você me procura em alguma igreja que eu tiver, em algum estado, em algum país, e me fala como é que está depois. Bispo, mas é só puxar. A pessoa incrédula, endemoniada, eu arrasto ela para a igreja. Irmão, quem está se afogando, é mais fácil o que está descendo puxar o que está em cima, do que o que está em cima conseguir puxar o que está embaixo.
Tem uma pessoa pendurada no precipício, você está segurando a mão dela. É mais fácil você levantar ela, levantar o peso dela todinho, ou é mais fácil você cair com ela? A ordem de Deus para o povo de Israel era essa: não se misturar e não arrumar pessoas de outros povos. É que você talvez não vai entender. Eu não vou entrar muito nesse assunto, não. Mas tem uma passagem da Bíblia que o povo de Israel começou a se misturar. Começou a vir povo estrangeiro e ficar junto com o povo de Israel. Sabe o que Deus falou? Moisés, mata todo mundo. Mata todo mundo e purifica o povo de Israel. Depois deixa só aquelas mulheres virgens, aquelas pessoas que têm o sangue de judeu, que não é estrangeira. Aí os homens possuam essas mulheres e aí purifica Israel da imundícia, porque o sangue do judeu, o povo de Israel, estava contaminado. Qual foi o erro de Sansão? Deus falou, Sansão poderia arrumar qualquer mulher judia, mas Sansão foi lá arrumar a filisteia, a tal da Dalila. O que aconteceu com Sansão? Se lascou. Por quê? Não foi guiado pela voz de Deus. Sansão foi guiado pelo coração dele. E entregou a força dele para a mulher. Cortou o cabelo. Quando pegaram Sansão, a primeira coisa que fizeram, vazaram os 2 olhos de Sansão. Ficou cego. Não seja guiado pelo seu coração, pelo seu sentimento. Seja guiado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus mandar, faça. Ainda que a palavra de Deus esteja contra o seu coração, contra o seu sentimento, vá contra o seu sentimento e vá a favor da palavra de Deus, que você só vai ganhar. Porque se você der ouvido para o teu coração, você vai se arrebentar todinho. Aí Deus disse no versículo 13, olha aí. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutar. Ó, Deus falando. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para? E no último versículo Deus está dizendo que ia dar para a pessoa o mel que escorre da rocha. Ia sustentar a pessoa com um trigo mais fino. Está aqui, ó. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Tudo isso se o povo escutar a Deus, porque a coisa mais difícil que tem é a pessoa dar ouvido, é a pessoa obedecer, praticar. Gente, não deixe o tempo colocar malícia no seu coração. Cuidado com o tempo, ele põe malícia. O tempo vai passando e a pessoa pensa, eu não preciso mais ficar fazendo o que eu fazia quando eu comecei, não. Eu não preciso mais ficar jejuando, mais lendo a Bíblia direto. Eu não preciso ficar falando de Jesus para todo mundo. Não. Aí a pessoa vai esmurecendo, esfriando, vai deixando de dar ouvido. Aí ela vem para a igreja e escuta o que Deus quer, mas ela vive do jeito dela e faz do jeito dela. Aí já era para ser mestre, já era para estar ensinando, mas a pessoa ainda tem necessidade de aprender. De novo. Tem gente que já era para ser obreiro, já era para ser pastor, já era para ser bispo. Mas está aprendendo ainda porque se tornou tardio em ouvir. Essa palavra está tão bacana que eu vou fazer reunião quarta-feira com os bispos daqui do estado, com os regionais, e eu vou passar essa palavra para eles.
Gente, sinceramente, quem você está disposta, a partir de hoje, custe o que custar, aconteça o que acontecer, você está disposto a dar ouvidos à voz de Deus. Sair da igreja e fazer tudo contra a tua vontade, mas a favor da vontade de Deus. Quem está disposto? Quando alguém bater boca com você, tu vai abaixar a cabeça, ficar quieta? Você promete? E tem gente que está em dúvida. Tem gente que está em dúvida. Ô Bispo França, mas onde está na Bíblia que eu devo ficar quieta? Gente, a Bíblia diz, quando alguém lhe ferir a face, lhe der um tapa na cara, vira-lhe o outro lado. Tem palavras que doem mais do que um tapa. Então, verbalmente falando, a pessoa está lhe agredindo. Ela está gritando com você, lhe ofendendo. Quando você abaixa a cabeça, fecha a boca e ouve tudo calado, calada, você está dando o outro lado da face. Quem promete fechar a boca a partir de hoje? Promete mesmo, gente? Quem promete a partir de hoje não falar mais palavrões? Bispo, e eu que tenho vício, eu fumo, eu bebo, bebida alcoólica. Quantas vezes você já não ouviu na palavra de Deus, na igreja, que o nosso corpo é templo do Espírito? Você tem que cuidar do teu corpo. E você está cuidando como? Tacando fumaça para dentro? Você sabia que no cigarro tem mais de 5.000 químicas? Quem sabia disso? Até veneno de rato tem no cigarro. É só você ver no próprio maço de cigarro, está escrito lá. Causa câncer. Pô, se o teu corpo é templo do Espírito Santo, você está careca de ouvir na igreja, para que você fuma? Você está se tornando tardio em ouvir. Você não vai progredir desse jeito, vai ficar dentro da igreja com a vida amarrada. Você sabe que bebida muda o sentido, não muda, gente? O cara está normal ali, são, lúcido, tomou um copo de cerveja, parece que não, mas já dá uma alterada. Ele já fica um pouquinho diferente, um pouquinho mais solto. Daqui a pouco está falando o que não deve, está mexendo aonde não deve. Mudou o sentido, tirou a lucidez da pessoa. A Bíblia diz em várias passagens que nós devemos ser sóbrios. Aliás, uma das passagens está escrito: seja sóbrio e vigilante. Outra passagem, a Bíblia diz: não seja dado ao vinho. Quer dizer, nem vinho. Várias passagens. Aí a pessoa sabe, porque já cansou de ouvir na igreja, mas sai da igreja e ela bebe e ingere bebida alcoólica. Essa pessoa vai progredir? Não, vai ficar com a vida amarrada dentro da igreja. Por quê? Tem se tornado tardio em ouvir. Já era para ser mestre e vai ficar sempre aprendendo a mesma coisa. A palavra de Deus. Essa palavra eu lembrei. Então, irmãos, quer progredir? Quem quer progredir? Você tem que dar ouvido, não à voz do seu coração. Você tem que dar ouvido à voz de Deus. Fique de pé no seu lugar. Pega essa ceia, por favor.